E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre os nossos estudos de programação. Então, a partir de agora a gente vai começar a estudar programação em si, tá bom? Então vamos começar. Bom, o que a gente vai ver na aula de hoje? Hoje a gente vai ver o que é programação de computadores, o que é uma linguagem de programação, o que é um algoritmo e como vão ser as nossas aulas, ok? Bom, pessoal, aqui a gente vai começar a ver muita coisa nova, né, que vocês ainda não viram. Então pode parecer eu vou tentar explicar da forma mais simples, mas de primeiro assim, pode parecer que é difícil, mas eu prometo que vocês vão aprender, que eu vou falar de uma forma bem simples tudo que a gente vai fazer e eu já pensei nisso, tá? Então fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Bom, vamos saber o que é programação, né? Programar é o ato de desenvolver programas ou aplicativos, né? Tem gente que fala programa de computador ou de celular, aplicativo, aí depende muito da pessoa. Para computadores, celulares, entre outros dispositivos tecnológicos, né? Então aqui do lado eu coloquei uma imagem para vocês terem uma ideia mais ou menos de todos esses dispositivos. Eles precisam de programação, né? Alguém antes precisa ir e programar eles para eles funcionarem, né? Eles precisam antes de um programador, né? Que vai ser uma pessoa que vai possibilitar que esses dispositivos funcionem, né? Um celular que a gente tem, que a gente já está muito acostumado, celular, computador. A gente acha que é só esses dispositivos que tem tela, né? Mas não é. Por exemplo, um controle de uma televisão, ele precisa de uma programação, né? Precisa de alguém antes lá escrever o código nele para ele funcionar, tá? Então é isso aí, pessoal. Videogame, principalmente, né? Precisa de código dentro dele para ele funcionar. É isso daí, pessoal. Isso que é programação, né? É o ato de você dar comando para o computador e ele, não necessariamente para o computador, mas para qualquer tipo de dispositivo, e ele realizar alguma ação, algum problema que você quer solucionar, entendeu? É isso aí. E o que é uma linguagem de programação? É uma linguagem que, através de uma série de instruções, permite que um programa escreva um conjunto de ordens para criar programas para uma máquina, tá? Então, o que é isso? Vamos supor que você quer desenvolver o seu programa, né? E vamos supor que você quer colocar ele lá na Play Store. Na Play Store para todo mundo baixar, pode ser um jogo, para todo mundo baixar lá e ver o seu programa, né? Como que ele é. Então, pessoal, você não ia poder falar por exemplo, chegar no seu celular e falar, olha, eu quero desenvolver um jogo que ele vai ser igual o Super Mario, por exemplo, eu vou pular e tal. Você não pode conversar assim com o computador porque ele não vai te entender, né? Você está falando na linguagem que a gente fala, né? Que os humanos falam. Então o computador ele não vai entender essa linguagem. Então como é que a gente vai fazer para criar, por exemplo, se você quiser criar um programa, um jogo? Você vai ter que falar uma linguagem que ele entende. E as linguagens que o computador entende é uma linguagem de programação, tá? Existem vários tipos de linguagens, infinitos tipos de linguagens para cada tipo de necessidade que você precisa, tá? Mais pra frente, aqui nessa aula, a gente vai saber qual linguagem a gente vai usar, beleza? Então vamos lá. O que é um algoritmo? O algoritmo pode parecer uma palavra meio difícil, né? Mas vocês já estão familiarizados com isso, tá? Se você fez as séries anteriores que eu colocava aqui no YouTube, Sprite, Scratch, Robotizem, todas essas séries, a gente fazia algoritmos, tá? O que é um algoritmo? É uma série de ações com o objetivo de resolver algum tipo de problema, tá? Então eu coloquei um exemplo aqui, que é um exemplo do Scratch. A gente usava ele lá no Castelo do Criar, quando estava tendo aula presencial, a gente fazia alguns jogos nele. Isso daqui, pessoal, é um algoritmo, tá? Por quê? Que é uma série de comandos que a gente deu que no final ele gera algum resultado. Por exemplo, quando clicar em bandeira, diga bom dia, eu sou o Scratch. Tá vendo que é uma série de passos que no final vai ter um resultado pra gente, beleza? Então é isso aí que é um algoritmo, tá, pessoal? A gente vai aprender o que é isso na prática. Opa, deixa eu passar o slide. Isso.
E aqui eu trouxe alguns exemplos de alguns programas e aplicativos, tá? Se você ainda não conseguiu assimilar muito bem. Por exemplo, a gente usa infinitamente muitos desses aplicativos. Por exemplo, Facebook, quem nunca usou o Facebook aí? YouTube, eu tenho certeza que vocês usam o YouTube para ver vídeo aí, qualquer tipo de vídeo, inclusive nossas aulas elas são no YouTube, né? Instagram para ver algumas fotos, aí ali a gente tem o Skype. O Skype não é muito usado mais hoje, né? Mas ele serve para fazer chamada, tá? Em vez de você fazer chamada no telefone, você liga, por exemplo, seu amigo por Skype. E também jogos, né? Jogos eles também têm programação, também são feitos como programas. Então, foi um programador, um desenvolvedor que fez os jogos. Todos esses jogos que a gente joga, eles têm código por trás. E esse código a gente vai aprender a fazer. A gente vai fazer nossos programas, tá? Vamos fazer pequenos jogos, por exemplo, calculadora. Você vai saber fazer uma calculadora, por exemplo, entendeu? Então é isso aí, pessoal. A gente tem muito exemplo aí de programas e apps que a gente usa no nosso dia a dia. Então, vou falar aqui como é que vai funcionar nossas aulas, tá? Eu escolhi essa linguagem que chama Red, que é uma linguagem específica para crianças, tá? Que ela é gradual. O que é gradual? Vai começando do fácil, vai subindo, gradualmente, né? Aos poucos a gente vai aprendendo. Então significa que não vai ser difícil, tá? Vocês vão conseguir criar tudo que eu falar na aula. Eu vou explicar de uma forma bem tranquila, bem devagar. E vai ser tipo incrível, assim. Vocês vão gostar muito de fazer seus próprios programas, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então é isso aí, pessoal. E pra ser melhor ainda, eu recomendo que vocês façam antes as séries que eu sempre passo, né? Por exemplo, o Sprite Box, que é aquele jogo que a gente aprende a fazer algoritmo, que, como que eu falei antes, aqui, deixa eu ver, aqui, é essa série de comando que a gente dá. Então, você pensar assim, pensar gradualmente assim, vai fazer muito sentido vai te ajudar muito quando você começar a programar com essa linguagem aqui que eu falei, que é a Red, tá? Então, pessoal, essa linguagem você vai conseguir tanto programar no seu celular ou no seu computador. Eu recomendo que se você tem um computador em casa, você use o computador para programar, beleza? Passa um minuto. Então, eu recomendo que você use o computador para programar, porque a programação normalmente ela não é muito feita pelo celular, ela é mais feita em computador. Então, se você tem um computador, é muito melhor que você programe no computador, beleza? Mas se você não tem computador em casa aí, também tem como fazer por celular, tá? Na próxima aula eu vou explicar os dois jeitos, como é que a gente vai programar para celular e como que a gente vai programar no computador. Então vai ser bem tranquilo, tá bom? Principalmente por causa eu escolhi essa linguagem também por causa disso, que dá para você fazer sem instalar nada. Você nem vai precisar instalar nada. Você só vai precisar entrar no site da Red, que eu vou deixar na descrição na próxima aula. Você vai clicar lá e eu vou explicar tudo que você vai precisar fazer, tá? E os exercícios que a gente vai fazer aos poucos, tá? Então é isso aí, pessoal. A gente vai começar agora a aprender programação na prática mesmo, né? Sem ser com introdução, né? Que a gente fazia com jogos para entender a lógica. Então, ou seja, se você fez as séries anteriores, que eu colocava aqui, você já sabe lógica de programação, tá? Agora é só você aplicar em uma linguagem que você vai saber programar. Simplesmente assim, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula que a gente vai aprender a configurar tudo e como que a gente vai fazer o nosso primeiro programa, beleza? Até mais.